Olá, bem-vindos ao canal da Lagoinha Boston. Essa é mais uma edição do podcast da Lagoinha. E hoje nós estamos aqui para externar a palavra de Deus através do YouTube e abrir um espaço para você conhecer melhor a nossa igreja, os ministérios e tudo aquilo que Lagoinha carrega. E olha só, já vou pedir para você que tem acompanhado nós nessas edições do podcast, espalha para todo mundo, pega esse link, manda para todo mundo, que nós possamos abençoar a vida das pessoas, chegar até as necessidades das pessoas, contando os testemunhos, abrindo espaço aqui para o nosso seminário também Carisma e contar toda essa história de Lagoinha. E hoje nós estamos aqui com duas figuras incríveis, dois pastores que eu admiro de verdade, e eu vou falar um pouco sobre a história de um desses pastores que tem sido um exemplo de vida, e nós estamos falando com o pastor Jason Cunha, da Lagoinha de Tampa. Pastor, obrigado por estar aqui conosco. E hoje eu estou com o pastor Marcelo aqui. O pastor Marcelo tem acompanhado nós em todas essas etapas. Já aí, é o segundo já, vou começar a cobrar. Obrigado, pastor. Nós vamos bater um papo bem de leve aqui, conhecer melhor a história do pastor Jason. E essa semana nós estivemos no aniversário do nosso culto Hope, um ano de culto Hope aqui na Lagoinha. O pastor Jason estava aqui ministrando uma palavra poderosa, né, pastor? Foi uma bênção. E a gente queria começar, pastor Jason, conhecendo melhor. Acredito que todo mundo quer conhecer o pastor Jason. Quem é o pastor Jason, essa história do pastor Jason, como é que foi. O pastor é natural de onde? Legal, gente, primeiro quero agradecer, né, Rony, Marcelão, meu amigo aqui, meu irmão, bom demais estar aqui com vocês. Amém. Nesse tempo aqui, né, no podcast. E, cara, eu sou de Mogi das Cruzes, São Paulo, né, nascido e criado ali, filho de pastor. Então, minha vida toda foi aquela loucura, né? Uma hora tá numa cidade, outra hora tá na outra, e a gente mudou bastante, moramos em vários lugares, mas a nossa origem mesmo é São Paulo, é Mogi. Então, a gente sempre voltou. Não, nós somos em 4. Somos em 4 irmãos, eu sou o terceiro. E hoje, para a glória de Deus, 4 pastores, todo mundo envolvido na obra. São e tal. 4 homens? Na verdade, são 2 meninos e 2 meninas. Okay. Todo mundo envolvido, todo mundo vivendo mesmo, né, a obra, o reino e tal. Nasci no berço cristão, então nasci, né, já nessa loucura, né, da igreja e tal. Então, e como um bom filho de pastor, né, cara, é aquele que faz um pouquinho de tudo, né? É o bombril, literalmente. Então, toca aqui, você fala, tá faltando o baixista, vai tocar baixo. Tá faltando o baterista, vai tocar bateria. Tá faltando o tecladista, vai tocar teclado. Então, você acaba tendo que um pouquinho de cada coisa. Então, minha vida toda foi assim, cara. Desde infância, adolescência, minha juventude. Hoje sou casado, né? Tenho 15 anos que nós somos casados, eu e a Aline, que é pastora também, tá ali junto com a gente, com certeza está assistindo a gente agora. Nós temos 2 filhos, o Noah, que vai fazer 7 agora, e a Zoe, de 3 anos. E, para a glória de Deus, a gente está lá em Tampa, né? Como você falou. Amém. A gente está morando hoje ali, fazem 2 anos e meio que a gente está na cidade de Tampa. Os melhores anos da nossa vida, a gente tem vivido realmente coisas extraordinárias ali. A gente tá feliz demais, cara. Feliz demais de estar aqui com você. Feliz demais de ter esse tempo aqui junto. E vambora, vamos pra cima. Vai mandando aí. Quantos anos você tem, Jay? Eu tenho 38 anos. E eu brinco, né? Mas é uma realidade. Eu casei no dia 8/8/2008. Né? Então eu sempre falava assim, cara, nós vamos casar às 8 horas da noite. E nós vamos ter 8 filhos. Só que era óbvio que não deu certo, né, cara? Depois do segundo, quando veio a Zoe, aí a gente falou, não, chega, acabou, para por aí mesmo. E aí ficamos nos 2 mesmo. Mas a gente casou em agosto, né, no mês 8. Em dezembro, nós fomos consagrados a pastores. Eu tinha 22, a Aline tinha 21. Uau. Então, com 22 anos, eu fui consagrado a pastor em dezembro. E aí já assumimos uma igreja local. Então, nós pastoreávamos ali uma igreja na nossa cidade mesmo, em Mogi. E enquanto a gente pastoreava a igreja, a gente também tinha o nosso trabalho secular, né? Então, durante 10 anos, foi essa loucura, né? Durante o dia, eu trabalhava fora. Você e à trabalhava noite... em que área, gente? Cara, eu fui bancário durante 10 anos, né? Então, foram... A sua formação é administrativa mesmo? A minha formação é dentro da administração. Comecei muito cedo também. Então, 18 anos já estava como gerente de banco e tal, aquela coisa toda. E aí a gente intercalava, né? Então, finais de semana, igreja. Dia de semana, dentro do banco. À noite, igreja. Então, intercalando aquela loucura. E foram 9 anos vivendo isso, né? Quase 10. Na verdade, 10 anos dentro dessa realidade. Uau. E aí, em 2014, cara, a nossa vida mudou radicalmente. Em 2014, eu ganhei uma passagem de um dos meus clientes do banco. Eu ganhei uma passagem para Israel. E aí, fui para Israel.
quando a gente chegou lá, cara, Deus falou de uma forma muito forte comigo que era para eu abandonar tudo e viver de forma integral mesmo na obra, né? E aí voltei da viagem, cara. Seu pai vivia integral. Meu pai sempre foi integral. Meu pai é pastor desde os 15 anos de idade, cara. O pai dele é profeta, irmão. A gente É uma geração mesmo. Os seus avós também tinham um contexto Meus avós cristão. foram salvos, foram ganhos por Jesus através do meu pai, cara. Meu pai foi o primeiro a ser ganho a Jesus. E aí meu pai levou os meus avós, daí meus avós se tornaram presbíteros, aquela coisa toda, né? E aí... E é neopentecostal, o meio pentecostal. Tinha uma origem meio batista, uma parada meio assembleiana, então nunca foi muito nunca foi muito definido, não. Mas a gente tinha um pouquinho de tudo. E aí foi quando eu fui para Israel e Deus ali, cara, abandona tudo, vai viver da obra e tal. E eu cheguei de viagem falando com o meu gerente, cara, vim aqui para pedir demissão e tal. Uau, e aí ele falou, mano, você tá maluco, o que aconteceu e tal? E, cara, eu tava num Acabou de hype. ganhar um prêmio. Cara, eu tava num hype, eu tava num momento sensacional, aquela visão mesmo de quero ser diretor do banco, aquela coisa toda, né? Eu amava mesmo viver aquela realidade. Mas eu sempre amei também a igreja, sempre amei pastorear e tal. Mas eu tinha aquela parada, cara, eu sou pastor, mas eu não vivo da obra. Até por muita referência, né, cara? Sim. Então, a igreja pra mim sempre foi um ambiente sensacional. Eu sempre amei a igreja. Mas eu sempre tive aquela parada de, cara, mas ser pastor, cara, eu vou ser pobre. Ser pastor, eu não vou ter dinheiro pra nada. Ser pastor, eu vou... É aquela mentalidade que, né, que a gente carrega. E então eu tinha a parada do, cara, não, eu tô aqui, tô pastoreando, mas eu não dependo da igreja, né? Eu tenho meu salário, eu tenho minha vida e tal. E aí, quando chegou lá, cara, Deus falou comigo, eu pedi pra sair, eu lembro até hoje, cara. Meu gerente chegou pra mim e falou assim, cara, mas o que aconteceu nessa viagem? Eu falei, cara, se eu te contar, você não vai entender, cara. E ele, realmente, ele era espírita e tal. E ele falou assim, não, me conta. Aí contei, falei, cara, Deus falou comigo. Deus falou que era pra eu sair, Deus falou, você tá maluco, cara, para com isso e tal. E aí eu lembro, dá pra cara... conciliar, né, as duas coisas. Aí eu lembro que eu tinha dividido as minhas férias, então eu tinha parte das minhas férias que eu fui pra Israel e a outra parte eu viria pra cá, pra Orlando, com a família e toda. E ele falou assim, cara, você não tem mais umas férias daqui a 20 dias e tal, pra Orlando? Eu falei, tem. Aí ele brincou comigo, né? Ele falou assim, então faz o seguinte, não sai agora, vai pra Disney, eu tenho certeza que Deus não vai usar o Mickey pra falar com você. Uau! Ele falou dessa forma, cara. E aí a gente curtiu com a família e tal, mas quando eu voltei eu decidi, realmente já tava decidido. Eu falei, não, cara, tô saindo, não quero mais e tal. E, cara, essa decisão foi muito, muito difícil, né? Foi uma decisão realmente bem, bem desafiadora. Porque eu lembro até hoje, cara, a segunda-feira que eu acordei, a primeira segunda-feira, né? Que eu acordei, abri o olho e falei, e agora? O que eu faço? O que eu vou fazer? Porque, pô, todo dia eu tava acostumado, também, né, cara? Essa aí eu acho que é o pior momento, né? Nossa. Que a gente tem uma palavra vai, mas a gente não tem uma palavra, às vezes, pra onde. Pra onde? É isso, Marcelo. Mas e o Jay na adolescência, na igreja? Porque eu também fui filho de pastor e, assim... Conta um pouco dessa parte da sua adolescência na igreja, como é que você lidou ali como filho de pastor, às vezes tendo que dar aquele exemplo, né? Mas tá vivendo aquela fase da adolescência, que é um pouco, né? Uma estabilidade, muitos hormônios ali. Como é que foi o dia na adolescência? Cara, a verdade é assim, eu sempre tive a figura dos meus pais muito forte, né, cara? Então, pra mim, é sempre... Hoje eu me esforço muito para viver isso também dentro da minha casa. Né? Apesar de ser pastor, apesar de estar à frente de uma igreja, né? De ter a igreja e tal. Mas eu procuro ser um pai, eu procuro ter a figura do pai dentro da minha casa. Né? O exemplo dentro da minha casa. Eu acho que o grande desafio, cara, dessa juventude é muitas vezes ver o pai, pastor ali, mas não ter esse cara dentro de casa. Não ter essa figura também dentro de casa. E aí é onde a meninada se perde no caminho, né, cara? Então, eu, graças a Deus, eu sempre tive esse privilégio de ter o meu pai e a minha mãe como pastores, mas dentro de casa eles estavam presentes, né? A minha mãe em especial, meu pai muito mais ativo na igreja, então minha mãe sempre teve muito essa figura mesmo, de estar ali, de gerar um temor no nosso coração, de estudar a palavra com a gente, de ler a Bíblia junto com a gente, de orar junto com a gente. Então, isso para mim e para os meus irmãos, lógico, durante uma jornada você tem aquele momento, mas como é que será que é o mundo e tal. Mas, cara, para a glória de Deus, nós nunca nos desviamos, nem eu, nem nenhum dos meus irmãos, a gente nunca se perdeu. Mas por quê? Porque a gente tinha referência dentro de casa.
Então, acho que o grande desafio, cara, para todos nós hoje, para mim, para o Marcelo hoje, que já tem filhos adolescentes, para você e tal. Sim. O nosso desafio é, cara, o mesmo cara que eu sou em cima da plataforma, eu preciso ser na minha casa. É isso aí. Né? Então, eu tive esse privilégio de ter pais assim, né, presentes. Então, cara, por mais que tenha sido desafiador em alguns momentos da nossa vida, mas a gente sempre se manteve, né? O temor, eu sempre falo isso, cara, o que eu mais procuro hoje implantar nos meus filhos é amar a Deus, literalmente, e temer a Deus. É ser apaixonado por Jesus, ser apaixonado pela igreja, apaixonado pela obra. Estava ontem conversando, né, com um casal aqui de Boston. Tava falando, cara, meu filho vai fazer 7 anos e ele tem uma banda hoje, né? Chama Jesus Cornerstone. E, cara, ele fica falando, papai, já tá na hora de ir pra igreja, papai, eu preciso ensaiar, papai. Cara, e é animal, é legal demais a paixão que ele tem de servir, de estar na igreja, de estar na obra. Só que eu sei, cara, que isso não é suficiente. Né? Então, o que eu procuro fazer? Pô, dentro da minha casa, eu procuro também gerar isso nele. Né? O amor por Deus, mas também o temor. Né? Então, teve momentos, cara, tipo, você tá ali, pá, vou desandar, vou... Mas daí eu lembrava, né? A vozinha lá da minha mãe, né, cara? Filho, fica firme, filho. Então, isso sempre sustentou a gente, né, cara? Eu acho que esse é o grande desafio para todos nós, cara. É sermos aquilo que nós somos na plataforma, a gente ser dentro da nossa casa. Eu acho que tem uma problemática muito grande nisso tudo, porque, assim, existe uma fatia de pastores hoje que servem a Igreja de Cristo, mas tem um trabalho, né, secular. E eu acho que isso que acaba embolando o meio de campo ali dentro da família. Porque quando você tem 2 áreas para focar, né, que nem no teu caso você levou um pouco da vida, né? Você casou, mas os filhos eram um pouco pequenos ainda, né? Mas esse fato de você ouvir a voz de Deus e partir para uma direção de, agora eu vou servir o ministério integralmente, eu acho que isso faz toda a diferença, porque você também vai ter aquele tempo para cuidar da família também, que é o primeiro ministério. E eu acho que isso hoje, em algumas situações, em algumas famílias, não são a realidade, né? Às vezes o cara leva os dois, né, com aquele medo de andar por fé realmente, acaba prejudicando um pouco a família. O que você pensa sobre isso? Cara, eu acho que a gente sempre precisa entender qual é a nossa prioridade. Então, hoje, de verdade, cara, eu tô aqui até, né, online falando isso. Pra mim, cara, o mais importante sempre vai ser minha família. Então, se um dia eu tiver que deixar o ministério, a igreja, né, de modo geral, pela minha família, eu faço, cara. Se um dia eu tiver que deixar a minha posição pela família, eu faço. Porque, para mim, a minha prioridade é a minha família. Então, eu acho que quando o cara entende esse grau, né, o Marcelo até tem um testemunho sensacional sobre isso, né, do filho dele e tal, de um momento que ele viveu assim. E que é um exemplo hoje para mim também. Sim. E eu acredito nisso, cara. Sabe, o cara que quando ele entende a prioridade, esse lance que você tá falando, eu concordo, mas eu discordo ao mesmo tempo. Sim. Porque eu acho assim, cara, qual que é a sua prioridade? Minha prioridade é minha família. Então, irmão, se tiver que deixar de trabalhar, eu vou deixar. Se tiver que deixar de ir para um culto, por exemplo, eu vou deixar. Se tiver que deixar de fazer um trabalho secular, eu vou deixar. Sim. Então, eu acho que a gente precisa entender qual é a prioridade. Quando o cara entende isso, não é fácil. Né? Eu não estou falando isso aqui, é só você. Não, não é isso. Mas quando o cara entende isso, ele fala, cara, os meus filhos, a minha casa, a minha esposa, a minha família é a minha prioridade. Eu tenho tempo. Eu tava voltei agora, né, de um programa chamado Legendários. Sim. E esse programa, cara, ele leva você cada vez mais a esse entendimento. Cara, a sua família. Então, por exemplo, eles te levam a uma parada chamada exaustão, né? Uma exaustão física mesmo. E foi unânime, cara. Todo mundo no final dizendo, cara, eu percebi que eu tenho disposição se eu quiser. Eu tenho tempo se eu quiser. Eu tenho força se eu quiser. Então, todos os caras falando assim, eu tava cansado, já tava querendo desistir, mas não podia porque eu tinha que cuidar do meu time, eu tinha que cuidar do meu grupo. E aí os caras falavam assim, isso me gerou uma reflexão, por que eu não faço o mesmo com a minha família? Então, da mesma forma, quando eu estiver lá no meu trabalho, então eu tô ali, né? Cheguei do trabalho cansado pra caramba, 8 horas da noite, aí meu filho chega, papai, vamos brincar? Ah, não, tô cansado, filho. Não, cara, vamos brincar. Você pode dar mais. Vou ficar lá, que seja 30 minutos, que seja 40 minutos. Eu acho que quando o cara entende a prioridade, você pode dar mais, cara. Tem algo dentro de você, tem uma força dentro de você quando você entende qual é a sua prioridade. E você já estava num sistema de plantação de igreja lá em São Paulo, quando Deus falou com você sobre o Ministério Integral, é isso?
Você já estava pastoreando uma igreja? Eu já pastoreava uma igreja, eu já tinha uma igreja lá. Meu pai pastoreava uma, eu pastoreava a outra. Então, nós já estávamos já durante esse período, né? Foram quase 8 anos vivendo essa realidade, conciliando as duas coisas e tal. Até que a gente saiu, né? Saí do banco e fui viver da obra, né? De tempo integral mesmo. Fiquei 2 anos vivendo essa realidade até mudar para os Estados Unidos. Conta um pouquinho como é que foi essa mudança de geografia aí, que não é fácil, né? Você já tinha os filhos, era casado? Não, cara. Na verdade, eu era casado, né? A gente já era casado. Mas, assim, de verdade, hoje eu não consigo nem lembrar, cara, muito bem como foi. Porque foi tão assim, foi tão de repente, cara, né? A Aline engravidou, minha esposa engravidou. E a gente recebeu uma palavra, mas assim, não de profecia, não. Palavra na Bíblia mesmo, lendo a palavra e tal. E pá, Deus mostrou pra gente que o nosso filho não iria nascer no Brasil, que ele iria nascer nas nações. Só que a gente, cara, mas aonde, né? Onde a gente vai ter? E aí fomos conversar com o pastor do meu pai na época. Cara, a gente tá pensando, orando e tal. E aí ele pegou e falou assim, olha, eu tenho um casal que mora em Orlando, por que vocês não vão pra lá? Aí um olhou pro outro e falou, pô, legal, vamos pra lá, vamos pra Orlando. Aí mandou uma mensagem na época, era MSN, né, do Facebook e tal, nem tinha Instagram e tal. Aí nós mandamos, e aí o casal, não, pode vir, a gente recebe vocês e tal. E aí nós viemos, mudamos pra cá, mas foi assim, muito repentino mesmo, cara. Mas eu falo, se a gente tivesse parado pra pensar, a gente não teria feito, cara. Vocês vieram pra... Eu ia falar isso agora. Vocês vieram para o primeiro filho nascer aqui. A ideia era essa. A gente chegou, a Aline tava grávida de 8 meses, cara. Então a gente fez todo o pré-natal no Brasil. Chegamos aqui sem conhecer ninguém, nem esse casal. A gente conheceu esse casal quando a gente chegou. E aí o casal recebeu a gente, ficamos no quarto do apartamento deles. E aí meu filho nasceu. O plano era vir para ele nascer aqui e vocês tinham plano de voltar? E voltava, cara. Entendi. A ideia era essa. Só que depois que meu filho nasceu, cara, começou a queimar algo dentro da gente que era pra gente ficar. Mas a gente não tinha nada pra fazer. Absolutamente nada, cara. Eu vim com visto de estudante já pra poder entrar e sair e tal. A gente não sabia quanto tempo isso ia durar. Mas, cara, não tinha nada. A gente acordava de manhã, eu ia pra escola, minha esposa ficava com a criança lá em casa, voltava, tá, e agora? O que a gente vai fazer? Aí começamos. Ir numa igreja americana, mas, cara, não é isso. Visitava uma outra igreja brasileira, cara, não é esse lugar, não é isso. E a gente começou a ficar muito mal, Pela cara. fé mesmo, hein? A gente começou a ficar mal, cara, mal. Teve um dia que minha esposa muito saiu... ativo na igreja, né? De repente você... Mudou tudo, né? Cara, mudou tudo. E aí um dia minha esposa, a gente tava saindo de uma igreja gringa, né? Minha esposa começou a chorar. Eu falei, pô, meu, Deus deve ter falado muito com ela, né, cara? Deus ministrou ela hoje, né? Aí ela olhou pra mim e falou, amor, não aguento mais. Cara, eu não quero mais ir pra igreja nenhuma. Eu saio pior do que eu entrei. Eu não sei o que tá acontecendo e tal. E aí eu falei, amor, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer o nosso culto. Eu, você e o Noah. Noahzinho com 2, 3 meses de idade. Cara, e na boa, foram os melhores cultos que a gente já viveu, cara. Só nós 3, violãozinho, a presença de Deus literalmente descendo assim dentro da nossa casa. E a gente foi vivendo essa realidade, cultuando entre nós. Que legal. Até que a Lagoinha apareceu, né? E aí quando a Lagoinha chegou, a gente viu no Instagram e tal, que o Valadão tinha aberto a Lagoinha. Já conhecia a Lagoinha no Brasil também, né? Cara, conhecia de nome, né, cara? Mas nunca fui, nunca tinha visitado e tal, conhecia de nome. E aí, cara, a gente falou, pô, vamos lá visitar? Assim, vamos lá visitar. Aí chegamos, cara. Quando a gente visitou, quem tava pregando era esse cara aqui. Dia que vocês... No dia da visita. Então foi aí que vocês se conheceram, então? Olha aí. Cara, eu fiquei sabendo disso depois, né? Foi bem depois, já tava na igreja. Aí o Marcelão tava pregando, cara. Ele trouxe uma palavra ali, a gente ouviu aquilo. Eu saí dali e falei, meu, é aqui que eu vou ficar. Aí lembro até hoje, cara. Liguei pro meu pai e falei, pai, já sei, nós vamos ficar na Lagoinha. Aí, lógico, né? Meu pai, por um lado, pô, legal, filho. Mas, tipo assim, caramba, né? Ele ainda tinha esperança de vocês voltar, né? Ou até de abrir uma igreja nossa aqui, Sim. um ministério aqui. É um ministério próprio, E o né? interessante é que esse dia, aí eu fui substituir o pastor que estava cobrindo uma agenda no Brasil. E foi na igreja onde é hoje a igreja, né? Mas isso aí é tema para outro podcast. Mas interessante que a gente se conheceu num lugar onde que hoje é a sede da igreja. E foi muito legal. Foi muito legal, cara. Muito. Mas ali, cara, a gente mergulhou, cara. Aí era assim, tinha culto de mulheres, a gente ia, tinha culto de intercessão, a gente ia, tinha reunião de criança, a gente ia. A gente começou em tudo, porque a gente tava com tanta fome, cara, de fazer alguma coisa. Eu e a Aline, a gente foi se enfiando em tudo, absolutamente tudo. Meu filhinho, cara, bebezinho, já sendo literalmente arrastado dentro da igreja, né, cara? Bora fazer e tal. E a gente foi mergulhando, cara, na igreja, na visão, entendendo, tentando, né, mergulhar mesmo. E a gente sempre fala sobre isso, cara, se você quer viver mesmo,
você precisa estar disposto a desconstruir, né? Sim. Então, a gente desconstruiu muita coisa, trouxemos muito da nossa bagagem, mas desconstruímos muita coisa pra gente construir algo novo. E uma das coisas que a gente mais mergulhou foi o carisma, cara. Aí a gente sentou mesmo, como alunos, né? Pô, mas já sou pastor há 10 anos. Cara, não importa, cara. Que eu vou sentar, eu vou ouvir, eu quero aprender. Muito bom. E sentamos, cara. Sentamos para aprender o carisma, para ver a visão, para entender a visão. E a nossa vida literalmente foi transformada, né? Isso é importante porque às vezes as pessoas, às vezes, né, elas chegam para algo novo e não estão dispostas a realmente sentar para viver esse algo novo. É isso, cara. Eu costumo dizer que a parte mais desafiadora do novo é a desconstrução do velho. Exato. Porque tem muita gente que quer, né, algo novo, mas não está disposto. Peraí, deixa eu jogar por terra esse conceito aqui que eu tenho sobre isso e olhar de forma diferente. Então, o novo tem muito a ver com a sua disposição de... né, deixar para trás. desconstruído. É isso. Cara, foi aquilo que a gente falou ontem, né, cara? Quando Deus ele pega e fala, né, para Moisés, junto com toda a nação de Israel, né, no deserto ali para entrar na Terra Prometida, mas a Bíblia fala que enquanto todos não morreram, eles não entraram na nova estação. Então, todos aqueles que passaram, né, pelo deserto e morreram literalmente no deserto para que uma nova geração nascesse, cara, eles não entraram na Terra Prometida. O que Deus estava mostrando para eles era exatamente isso. Cara, eu não quero só uma jornada no deserto para vocês. Que às vezes a galera, pô, tô passando uma fase de deserto na minha vida. Não, cara, Deus não quer só te passar pelo deserto. Deus não tem prazer nenhum nisso. Sim. O que Deus quer, literalmente, é tirar de dentro de você o Egito, cara. O que Deus está fazendo é arrancando de você o velho para você entrar no novo, na nova estação. Isso aí é muito forte. E o bom, porque tem muita gente que vem para esse país, né? Mas ele não vive o melhor porque o Brasil ainda está aqui. Total, O que você falou foi muito interessante, que a pessoa não vive nem lá Nem aqui. e nem aqui. Aí ela se perde nos dois mundos. Muito bom. Foi forte. A Muito mensagem bom hoje foi isso. muito Muito boa. bom. É isso, cara. Mas eu acho que o cara tem que estar disposto, cara. O cara tem que estar disposto a desconstruir, né? Eu lembro que quando a gente começou, né? O Marcelão, por exemplo, no dia que eu fui cumprimentar o Marcelo, que ele pregou lá e tal, cara, olá, sou o Jason, essa aqui é a Aline, esse aqui é o Noah e tal. Mas, cara, em momento nenhum eu falei que eu era pastor. Por quê? Porque eu tava disposto mesmo assim, cara, eu quero recomeçar, eu quero um renovo, eu quero viver algo novo aqui. E aí nós ficamos quase 2 meses, cara, servindo e tal, voluntariando, pegando cadeira mesmo, arrumando mesa de som e tal, aquela parada toda. E apaixonado, cara, vivendo aquilo assim de forma apaixonada. Aí eu lembro, cara, que eu tava mexendo na mesinha de som, a gente tinha uma mesinha de som de 4 canais, né? Eu mexendo na mesa de som assim, e os caras tocando, fazendo louvor e tal. E eu mexendo na mesa e cantando na mesa. Aí o cara que tava no teclado, ele olhou assim, mano, você canta? Aí eu falei assim, cara, canta. Ele, pô, sobe aqui, cara, ajuda a gente, no meio do culto, cara. A gente usava, nesse tempo a gente tava usando o fundo de um restaurante, lá em Orlando. E aí eu subi, cara, mas sabe aquela parada assim, tipo, vou dar meu tudo aqui, cara. Pô, eu tô tanto tempo já sem... Pô, que vontade de... E aí, cara, na hora que eu comecei a ministrar ali, cara, o Espírito Santo realmente desceu, assim, foi uma unção, foi uma parada muito louca. E aí foi aí que é o X da questão, né? Porque aí tiraram uma foto minha e colocaram no Instagram da igreja. Esse lance que a gente tem, né, da mídia e tal. Sim. E aí minha mãe comentou, cara, meu filhinho lindo, aquela parada de mãe, né, cara? Ah, que lindo, tal. E, cara, de boa. No dia seguinte, eu recebo uma ligação, André Valadão. Falei, mano, que é isso, né? Pá, atendi. Aí ele falou, Jason, tudo bem? Cara, vamos tomar um café? Aí eu falei, vamos e tal. Aí fomos tomar um café. Aí ele, cara, entrei no seu Instagram ontem, cara, e vi que você é pastor. Pô, você não me falou nada, cara. Aí eu falei, pô, sou. Ele, me conta um pouco da tua história. E aí comecei a contar a minha história pra ele. E aí foi onde ele falou, cara, vem trabalhar comigo, cara. Vamos junto, vamos construir isso aqui junto, tal. E desde então, fazem 6 anos, né, cara, que a gente tá vivendo isso. Mas por que eu fiz questão de falar isso? Porque, cara, é uma frase do próprio pastor André, né, que ele fala muito sobre isso. Não é posição, é disposição. Sim. Né? Então, tem muito cara que chega tentando dar carteirada, né? Pô, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou isso, eu sou aquilo. Sim. Cara, e quando você olha, você fala assim, irmão, não é sobre isso, cara. Não é sobre a sua posição. É sobre títulos, né? Cara, é sobre a sua disposição. Então, tem muito cara que quer servir, muito cara que quer... Cara, então faz o seguinte, começa do início. Senta na cadeira, ouve, aprende, né? Mergulha no carisma, mergulha na visão, entende, para que então só depois, cara, você possa levantar e possa ensinar e possa ajudar. Sim, e possa
Então, acho que esse passo a passo, cara, é uma coisa que hoje eu defendo muito mesmo, cara. Quando um cara chega pra mim, pô, eu sou o pastor falando de tal. Irmão, pô, legal demais, cara. Senta aí e fica de boa. Não vai mudar nada na minha vida, cara. O que o pastor fala também com a gente também, ele fala, cara, o ministério é 80% no meio do povo. Sim. E 20% lá em cima. Você tem que estar servindo. Exato. Né? Pastor é o que mais serve. Isso é tão libertador que a gente vem de um background que às vezes é o oposto, né? Exato. Que o pastor tá para ser servido. Então, é uma das coisas assim que mais me apaixona do que a gente carrega como visão. É porque quando a pessoa vira a chave e fala, mano, é isso, é servir. Então não importa se o cara é pastor, tá no estacionamento, se o cara tá aqui no lobby da igreja, se o cara tá no púlpito da igreja, se o cara... Isso que faz o negócio fazer sentido mesmo e dar certo. A gente tem exemplos bíblicos, né, sobre isso, porque Moisés estava ficando até louco, né? Se não fosse o sogro, o cara ia pirar. Que ele estava querendo fazer tudo e abraçando tudo. Então, hoje em dia, é muito essa visão mesmo. A pessoa quer ser servido, quer... Lindo, pastor, lindo o testemunho. Mas conta um pouco aí, depois que vocês chegaram, depois dessa conversa com o pastor André, como é que foi esse fluir dentro de Lagoinha? Acredito que seja uma curiosidade muito grande. Fala um pouquinho pra gente, pastor. É interessante porque todo mundo que vê a gente hoje fala, pô, vocês vieram de Lagoinha, vocês vieram de BH e tal. Cara, não. Né, a gente nunca foi, né, como eu já falei, né, não participávamos, nunca visitei e tal. Mas, de novo, cara, um lance que eu tive muito comigo, eu e a Aline, foi, cara, vamos mergulhar nisso, né? Vamos imergir mesmo. Isso deve ser um dos motivos pelos quais as pessoas até confundem. Acham que a gente... Não, a gente veio de Lagoinha. Não, eu mergulhei na visão e por isso absorvia. É isso, cara. E o grande lance, cara, é que assim, eu sempre falo que cultura você não copia. Né? Não tem como. Às vezes as pessoas chegam pra mim, cara, mas como é que faz? Não é como é que faz. Não é uma parede de preto, põe uma luz, um LED. Não é sobre isso, cara. Eu conheço pessoas que fizeram isso. Pintaram a parede de preto, colocou um telão de LED e achou, pronto, agora eu já tô hypado. Cara, não é sobre isso. Não é sobre copiar e colar. Né? Não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Cultura, cara, é o tempo. Cultura é com o tempo. É um estabelecimento. Boa, é uma desconstrução, de novo, né? Uma desconstrução para uma construção nova. Então, o que a gente começou a viver é isso, cara. Né? De novo, começando do carisma, vivendo essa realidade, mergulhando mesmo em cada ministério. Cara, eu e minha esposa, nós lideramos literalmente todos os ministérios da igreja. O único ministério que a gente não passou pelo ministério foi o Kids. Que, graças a Deus, Deus nos livrou. Mas todos os demais, já tinha um Kids em casa, né? Já tinha Kids em casa. Mas todos. Intercessão, mídia, louvor. Cara, a gente liderou todos os ministérios. Isso para a gente foi muito bom. Sim. Porque a gente foi literalmente aprendendo, né, cara? Com cada um e tal, em cada ministério. E vivenciando isso. Então, a galera, quando olhava pra gente, pô, mas vocês já vieram de BH? Vocês já vieram? Cara, não viemos. Mas eu quando mesmo a gente... tinha essa impressão. Mas quando a gente entrou, eu sou aqueles caras assim, por exemplo, né, quando eu trabalhava numa instituição financeira, cara, pra mim era assim, vestir a camisa, essa aqui é a melhor instituição da minha vida. E aí eu fui contratado por uma outra, mudei pra outra, não, essa aqui é a melhor instituição da minha vida. E pra mim a igreja é isso, cara. Hoje, Lagoinha, eu vivo essa realidade, né? Eu mergulhei mesmo no DNA da igreja. E à medida que os anos foram passando, a gente ficou 4 anos e meio lá em Orlando, vivendo essa realidade ao lado ali do Valadão, até que chegou a decisão de mudarmos para Tampa, né? E de verdade, cara, eu sempre falo e é real. Foi a decisão mais difícil, cara. Foi mais difícil sair de Orlando para Tampa do que do Brasil para os Estados Unidos. Vocês foram para lá primeiro para morar só e continuavam vindo na Lagoinha Orlando, é isso? Em Tampa? Isso. Não. 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 Ok, entendi. A gente estava em Orlando, então nós ficamos 4 anos e meio lá. Cara, aí eu nessa fase, eu era o financeiro, né, de Orlando. Então, minha esposa foi durante muitos anos, desde o início. Só que assim que minha filhinha nasceu, ela pediu para sair e tal. E aí o Valadão me colocou, eu assumi. E aí fiquei como financeiro. E aí em Tampa, cara, tinha um GCs. E a gente sempre fala, né, que igreja não abre, igreja nasce, né? Sim. Então o GC estava rolando, estava acontecendo e tal. E aí eles nos chamaram para ver um espaço que eles queriam alugar para recreação. E aí o Valadão falou, Jay, vamos lá para ver e tal. E eu fui como financeiro, cara, literalmente, para ver se os custos, os valores e tal se batia. Cara, e na hora que a gente chegou, o Valadão já, daquele jeito dele, né? Mano, isso aqui tem que ser igreja, cara. Isso aqui tem que ser igreja, tal. Aí eu, pô, legal, não é? Tem que ser igreja, né? Aí, mas quem que vai pastorear isso aqui? Aí tinha um pastor na época. Não, pior que não, cara. Tinha um pastor na época
muito amigo nosso, né? O sobrinho da Zenete, que ele morava em Tampa. Então a gente falou, pô, vamos colocar na mão dele, tá tudo certo. Cara, quando eu voltei, a minha esposa olhou pra mim e falou assim, amor, eu acho que é pra nós assumirmos lá. Eu falei, você tá maluca? De jeito nenhum. Que é isso? De forma alguma. Amor, não sei o que aconteceu. Queimou meu coração por aquele lugar e tal. Cara, mas eu não queria de jeito nenhum. Né? De novo, pra mim foi a decisão mais difícil. Isso nós estamos falando de que ano, pastor? 2020, né? 2020. Cara, mas por quê? Primeiro porque pra mim Orlando tava muito confortável, né, cara? Pô, não só a cidade é maravilhosa, mas eu tava ali do lado do Valadão, né? Ali eu também tava fluindo, a né? igreja explodindo. Cara, ali eu tava tranquilo, né, cara? Tava muito bem. E segundo, cara, por aquele pensamento de, eu já fui pastor de igreja, eu sei a bronca que é, cara. Sabe aquela parada do, agora eu sou o pai da casa, eu vou ter que pagar as contas? É muito melhor você ser o filho, cara, que o pai toda hora deu um BO, joga pro pai e o pai resolve, né, cara? Então eu tava tranquilo em relação a isso. Cara, e comecei a literalmente me esquivar. Eu falei, cara, não, amor, para com isso, não é tal. Mas, foi muito louco, cara. Porque dali em diante, foram uns 2 meses assim. A gente ia em chá de bebê, cara. Eu nunca vou esquecer isso. A gente no chá de bebê e tal, aquela coisa toda. De repente chega uma mulher pra gente. Vocês estão mudando? Aí a gente... Não, né? Tipo... Aí ela, cara, eu sonhei que vocês estavam de mudança. Você tá maluca, cara, para com isso. Pelo amor de Deus. Cara. Aí, cara, vamos num restaurante. De repente, uma irmã... Aqui, eu sonhei que vocês estavam mudando de casa. Eu falei, Meu Deus. Aí chegou uma conferência da Bethel. Bethel tava lá e tal... Aí eu já nem queria ouvir mais nada, né? Falei, não quero ouvir nada, não quero ouvir profecia nenhuma, eu tô tranquilo disso. Aí minha esposa, não, vamos lá conversar com elas. Aí sentamos, aí a menina, a primeira coisa que ela olha, vocês estão de mudança? Eu falei, não, para com isso. Cara, resumindo, cheguei no Valadão, falei, Valadão, cara, Deus me incomodou demais, não tem como fugir, já foram 4 testificações pra gente ir pra Tampa, pra nós assumirmos a igreja de Tampa. Cara, e foi muito legal, assim, foi uma tarde sensacional. Eu lembro que ele começou a orar por mim, a gente começou a orar e tal. Cara, nós ficamos uma tarde orando, chorando juntos e tal. E ali a gente decidiu, vamos mudar, vamos assumir essa igreja. Lindo, cara. E aí mudamos, cara. E aí fomos com tudo mesmo, de novo, né? No mesmo sentimento de, cara, vou vestir a camisa e agora... E foi o que a gente fez. Isso foi em junho de 2020, cara. Vai fazer 3 anos agora em junho, né? Sim. E assumimos isso, cara. E de verdade foi a melhor decisão que a gente tomou na nossa vida, cara. Hoje eu vivo literalmente os melhores anos, assim. Não, a igreja tá linda, né? Sim. Não, e olha só o que ele fez. Cara, o negócio fluiu tanto que o Tom Brady falou, não, eu vou sair de Boston, eu vou pra Tampa. Cara, hoje ele é um dos membros da nossa igreja. Né? Que legal. Todo mundo vai pensar, uau, então foi por isso. Que legal, pastor, que legal. É, Nossa, cara. e qual foi o maior desafio, assim, né? Fora essa mudança, né? Que o senhor já falou que foi bem desafiador, até mesmo mais do que a mudança do Brasil para cá. Mas nesses 3 anos de plantação de igreja, porque o senhor estava fluindo dentro de uma igreja. Agora o senhor é o pastor, é o pai, paga as contas. Qual é o maior desafio de plantar uma igreja em um outro país? Cara, eu acho que a primeira coisa é o cara entender que apesar de ser a mesma língua, não é o mesmo povo. Boa. Então, assim, a gente tá numa outra nação e eu acho que provavelmente isso deve se dar também na Europa ou em qualquer outro lugar. Sim. Quando o cara ele sai do Brasil, é um outro povo, cara. Né? Mas é o mesmo povo. Não, é a mesma nacionalidade, mas as pessoas são diferentes. A forma, a conduta, a cultura, tudo isso influencia de forma direta e indireta. Muito boa observação. Sem contar que aqui, cara, por exemplo, enquanto eu estava no Brasil, eu estava lá em São Paulo. Então, 99,9% do meu público, da minha igreja, eram paulistas. Eram pessoas ali da minha região. Então, a cultura é a mesma, a forma... Costume é o mesmo. Tudo é muito parecido. Então, eu já sei lidar. Aqui não, cara. E essa foi a palavra que Deus nos deu lá atrás, né? Voltando, quando Deus nos deu a palavra do meu filho nascer nas nações, a palavra foi essa. Eu vou dar a vocês nações. Eu vou dar a vocês línguas. Povos e línguas vão vir até vocês. E quando a gente chega aqui, não só
línguas de inglês, espanhol e tal, que isso também acaba acontecendo, mas da própria nacionalidade. Então, hoje, nas nossas igrejas, nós temos de norte a sul, de leste a oeste. Do Brasil. Então, você tem nordestino, você tem nortista, você tem sulista, você tem... cara, você tem de tudo. E essa miscigenação, essa mistura é um grande desafio. Porque, cara, os comportamentos são diferentes. Né? Um nortista ele é completamente diferente de um sulista. Apesar de ser do mesmo Brasil, da mesma nação, mas culturas diferentes, formas diferentes. Então, eu acho que para um pastor fora do Brasil, o que ele tem que entender é isso. Cara, não adianta ele querer fazer igreja como ele fazia no Brasil. Não adianta. Sim. Não é a mesma coisa. Então, o cara chega, pô, não, eu já sei fazer igreja porque no Brasil eu era pastor. Legal, cara. Então, aqui você vai reaprender. Porque aqui é diferente. O que muitos pegam por causa disso, né? Vem com essa mentalidade e também, pegando um gancho que você está falando, aí tem também, além da geografia, o background diferente das pessoas igrejas. Ministérios diferentes. Total. Igrejas, aí... E pessoas que já moram aqui também, que absorveram um pouco da cultura, né? Isso, americana. Aí também. Tem isso também. Não, cara, aqui vira uma salada, literalmente, né, cara? É uma coxa de retalhos Aí você tem na sua igreja o cara que veio de presbiteriana a assembleia, de batista a quadrangular. Então, assim, cara, é gente de várias denominações diferentes. Exatamente. O Marcelo tá falando agora. O que também se torna um grande desafio, né? Porque você tem que implantar hoje a sua visão. Né? A visão de Lagoinha, uma cultura e defender isso e entender que, cara, o reino é que importa. Cara, então tudo isso é um grande desafio. Eu acho que hoje o grande desafio para qualquer pastor, cara, e de novo, tô falando que é nos Estados Unidos, que é onde a gente mora, mas provavelmente na Europa e em qualquer outro lugar, ele vai enfrentar o mesmo desafio. Cara, não é do mesmo jeito. Não adianta o cara imaginar, não, eu já sou pastor. Verdade. Cara, sensacional. Você pode usar muito do seu background, mas você tem que estar disposto a reaprender muita coisa. Uma coisa interessante assim que eu percebi, assim, a gente já está aqui um tempo, né? E o Jason também, com certeza, ele percebe isso lá também, porque tem quem está no Brasil ou em outro país acha que os Estados Unidos é um lugar assim, cara, é o melhor lugar do mundo para ter uma igreja. Né? Tem gente que fala, por que não vai para a África? Irmão, Estados Unidos não é assim esse glamour todo que todo mundo acha de fazer uma igreja. O pastor André fala isso também, né? Parece que é o contrário, né? O pior lugar para plantar igreja. O que eu percebo? Eu já percebi, e os pastores aqui também vivem isso na pele. No Brasil, tem ainda essa cultura de o pessoal pensar assim, cara, eu preciso estar numa igreja, eu preciso ir na igreja, eu preciso... Tem isso. Aqui nos Estados Unidos, a mentalidade de muitos é o seguinte, cara, a igreja precisa de mim. Eu não preciso da igreja, a igreja precisa de mim. A igreja precisa do meu dinheiro, a igreja precisa do meu tempo, a igreja... Porque imagina, a nossa mão de obra aqui, as pessoas, é muito mais limitada do que no Brasil. Sim. No Brasil, você abre uma igreja no bairro, o bairro todo vem para dentro da igreja. Sim. Aqui a gente está falando de comunidade, né? Que o cara, querendo ou não, ele está aqui para quê? Para ganhar o dólar, para correr atrás, para fazer a vida. Você concorre com o capitalismo ali diretamente. De frente, né? Então tem essa mentalidade, né? Então não é esse glamour todo, o que o Jason falou é muito sério, assim, você discernir, cara, é o mesmo povo, é o brasileiro, mas não é a mesma pegada. Eu acho que esse lance, cara, por exemplo, o Marcelo já foi, né? Eu nunca tive o privilégio ainda de ir, mas você vai numa África, por exemplo, cara, você faz uma cruzada, você vê os caras lá, os caras colocam 200 mil pessoas, 300 mil pessoas. Aí você fala, cara, como é que pode? É muito simples. A necessidade gera isso. Atrai, então, né? assim, cara, eu tenho uma necessidade. Quem pode suprir a minha necessidade? Aí chega alguém falando, cara, Deus pode suprir a sua necessidade. Então o cara olha e fala, é isso que eu quero. Eu quero esse Deus que vai suprir a minha necessidade. Querendo ou não estou comparando o Brasil com a África, mas o que eu estou dizendo é, o Brasil tem muitas necessidades. E aí é natural as pessoas irem à igreja para suprir as suas necessidades, para buscar um milagre, para buscar... Isso acontece. Não é um correto, mas acontece. Acontece, não adianta, cara. Só que quando você chega nos Estados Unidos, cara, você começa a perceber que as suas necessidades podem ser supridas na força do teu braço. Então, se você trabalha, você tem. Se você trabalha, você conquista. Se você trabalha, você compra. Se você trabalha... E aqui é onde começa o grande jogo, né? Porque o cara olha e fala, pra que eu vou pra igreja? Exatamente. Se eu já tenho uma casa boa, eu tenho um carro top, eu tenho... E aí você começa a concorrer, né? Por exemplo, no nosso caso da Flórida. Você concorre num domingo
eu vou pra igreja ou eu vou pra Disney? Eu vou pra igreja ou eu vou pra praia? Eu vou pra igreja ou eu vou pra um outlet? Cara, então você começa a viver essa realidade. mesmo. Então, se o cara não entender, irmão, Deus é a minha prioridade, cara, esquece. Ele vai colocar qualquer outra prioridade na vida dele. Sim. Além do trabalho, né? Então, a gente tá falando aqui porque talvez alguém fale, mas a minha vida não é assim, eu tô aqui trabalhando pra caramba. Você tá trabalhando pra caramba nos Estados Unidos porque você quer viver essa realidade. Sim. Então, sempre vai ter essa concorrência. Por isso, eu acho que o grande desafio de ter uma igreja aqui nos Estados Unidos, né? É um lugar onde você tem oportunidade. Você pode escolher fazer outras coisas. No Brasil, cara, você tem, mas é muito menos, né? Então, acho que esse é o grande desafio que a gente carrega hoje, cara. Agora, quando a pessoa também entende, irmão, aí a gente tem os melhores voluntários do planeta. Cara. A galera agarra, meu. Não, aí é sensacional, muito cara. intensa, né? Aí é sensacional. E eu acho que aí a gente consegue abordar um outro tema, né? Que é uma vulnerabilidade. Então, eu acredito também que, assim, todo mundo que chega na América chega vulnerável. E aí, tirando o fator dinheiro, o fator emocional. Sim. Porque, cara, vamos lá, você tá no Brasil, você tem sua família. Exatamente. Você tá no Brasil, você tem as pessoas que te amam de verdade, por quem você é, não pelo que você tem. Isso aí. Só que quando você chega aqui, cara, você não tem mais nada. Você não tem família, você não tem amigos. Você não tem nada. Tudo, né? Cara, aqui seu CPF não vale nada, né? Então aqui, eu sou filho do fulano. Quem é esse fulano, cara? Não e vale aí nada. que a igreja fica uma família, né? Exato. Aí a igreja fala, cara, é isso. É isso. Não, eu tô num outro país, longe da minha família, saudade e tal. Pô, mas tem a igreja. É isso. E foi isso que eu vivi, cara. Então, quando a gente chegou, dentro daquela ordem, né, de prioridades, voltando um pouco, eu, durante muito tempo da minha vida, antes, né, de tomar essa decisão de sair do banco e tal, eu percebia, cara, e só depois eu fui entender isso, né? Mas eu vivia por aquilo que eu tinha. Então, o fato de eu tenho dinheiro, eu tenho um status, eu tenho uma posição, eu tenho isso, eu tenho aquilo, uma hora acaba tudo e agora eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais essa posição, não tenho mais dinheiro, tal. Então, agora eu só sou pastor. Só que aí, o que eu fiz, cara? Nesses últimos 2 anos no Brasil, eu me mergulhei mesmo. Eu mergulhei na igreja. E eu comecei a viver por aquilo que eu fazia. Então, eu fazia muito, cara. Fazia muito. Eu e minha esposa, a gente vivia na igreja. Vivia fazendo, Nós não tínhamos filhos ainda, então isso também nos ajudava bastante. Só que daí, quando a gente chega na América, cara, eu já não tenho mais nada. Eu não faço mais nada. E agora? Cara, agora foi a hora que a gente começou a entender quem nós realmente éramos. Então, eu uso um exemplo, mas é verdade, cara. Cara, aqui nos Estados Unidos foi a primeira vez, depois de 9 anos de casado, a primeira vez que eu me vi puxando um carrinho de supermercado dentro do Walmart com a minha esposa fazendo compras. Eu olhei e falei assim, cara, eu tô casado há 9 anos e eu nunca fui no mercado com a minha esposa fazer compra. Por quê? Primeiro, porque eu tinha, então o dinheiro comprava. Depois, porque eu fazia, então eu já não tinha tempo para isso. Mas aqui a gente começou a descobrir quem nós realmente éramos. Então aqui, cara, a minha identidade mesmo foi sendo estabelecida. Né? Então aqui eu não sou pastor, aqui eu não sou filho de Washington, aqui eu não sou gerente de banco, aqui eu não sou nada, cara. E aí, então aqui eu sou quem? Cara, aí você começa a aprender. Aqui eu sou filho de Deus, aqui eu sou herdeiro, aqui eu sou o que o Senhor me chamou para ser. Eu começo então a descobrir a minha identidade. Só que é aí que é o grande desafio, cara. Porque a hora que um cara vem para cá e ele começa a ver quem ele é, muitos acabam se frustrando. Porque o cara olha e fala assim, mano, na boa, velho, eu não quero viver isso não. Deixa eu ficar me escondendo atrás do que eu tenho. Deixa eu me esconder atrás do que eu faço. Isso aí, cara. Eu não quero saber quem eu sou. Porque é um confronto, cara. Sim. É um confronto. Você saber a sua real identidade. É um confronto. E aqui é onde muitos casamentos acabam. Porque aí agora é o seguinte, agora eu sei realmente quem você é. E você sabe quem eu realmente sou. Independente do que a gente tem ou independente do que a gente faz. Se o nosso casamento tá firme, a gente se fortalece ainda mais. Então hoje, cara, eu falo. Cara, foi a melhor decisão hoje eu consigo enxergar isso. A melhor decisão para mim e para minha família. Pra gente realmente se unir ainda mais. Mas nesse mesmo lugar do confronto, é o lugar que muitos se perdem. Porque o cara fala assim, na boa, cara, não quero saber quem você é, não. Quanto mais eu te conheço, mais eu te odeio, né? Mas Quanto mais eu te conheço, afastar, né? mais eu quero ficar longe. E aí muitos casamentos se acabam. Sim. Porque começa agora a ser só quem nós somos. Não é mais o que nós fazemos ou o que nós temos. Então, eu acho que os Estados Unidos ou qualquer outra nação que a gente
vá, eu acho que a gente vive essa realidade, cara, de se autodescobrir, de se autoconhecer, de saber quem você realmente é. E aí a igreja ajuda nisso. Sim. Porque aí a igreja vem e a igreja começa a te mostrar, cara, você é filho, você é herdeiro, você é... Começa a mostrar quem realmente você é, não pelo que você faz ou pelo que você tem, mas por quem realmente você é. Então, muito bom, eu amo a igreja, cara. A igreja de Cristo, para mim, ela tem esse papel, né? Hoje, eu amo ser pastor, eu amo estar nessa função, eu amo hoje estar aqui com vocês em Boston, semana que vem eu vou estar em Atlanta. Eu amo viver essa realidade, porque a gente vê vidas sendo transformadas, a gente vê casamentos sendo transformados, a gente vê jovens sendo transformados, a gente consegue experimentar isso, né, muito cara? Bom. Isso é sensacional, cara. Isso não tem preço. Pastor, e agora o senhor é um pastor regional também. Eu queria que o senhor falasse um pouco de como isso aconteceu e como é que o senhor encarou esse desafio, como é que o senhor vive hoje essa realidade. Conta um pouquinho pra gente. Cara, é tão interessante, né? Porque eu tava com o Vitor Hugo agora, umas 3 semanas atrás, é um profeta, né? Sim. Pastor Vitor Hugo. E ele me fez enxergar uma coisa que eu não tava vendo, cara. Por incrível que pareça. Nós estamos lá em Tampa, né? E a gente tem o desafio do prédio e tal. E eu falando, pastor, cara, preciso mudar de prédio, preciso ir para um prédio maior, a gente precisa ter alguma coisa. Aí ele parou, olhou para os meus olhos e falou assim, cara, você tá preocupado com um prédio? Aí eu, não, claro, né? Aí ele falou assim, cara, você não entendeu nada ainda. Eu falei, pô, pastor, podia pegar mais não, leve. Né? Inclusive, eu vou mandar um abraço para ele. Passei uns 2 dias com ele em Nova York e ele é pancada, incrível. cara. Quem não conhece ele precisa conhecer ele, é pancada. E ele falou assim, cara, Deus te entregou uma nação e você tá preocupado com um prédio. Aí eu não entendi. Aí eu falei, pastor, não tô entendendo, cara. Me explica melhor isso. Ele falou assim, cara, hoje vocês têm 25 igrejas. As 25 igrejas hoje foi confiada a você, pelo menos por esse período, né? Eu sei que não vai ser para sempre. Mas nesse período foi confiada a você para você estar pastoreando. Então você tem uma voz hoje para 25 estados, para 25 lugares dentro de uma nação. E você está preocupado em ter um prédio para sua igreja? Cara, ali foi onde eu consegui enxergar de forma espiritual a parada. Por quê? Porque até então, para mim, tinha sido muito natural. Para mim, aconteceu de forma muito natural. Cara, eu nunca enxerguei assim, nossa, eu sou regional. E eu não tenho essa visão mesmo, cara. Mas para mim, aconteceu naturalmente. Cara, eu caminhei com o pastor André, entendi a visão, mergulhei na visão, me apaixonei por aquilo, tô do lado dele, me tornei um cara que ele confia e ele colocou na minha mão e eu tô aqui tocando, ajudando os caras, servindo a galera, toda semana a gente se encontra e tal. Então, para mim, isso foi muito natural. Aconteceu de forma natural, se tornou natural e eu nunca tive uma visão espiritual sobre isso. Até o dia que ele me falou isso. E aí ali eu falei, cara, faz sentido. Então, hoje, lógico, a mesma sensação do cara, tô aqui como regional, mas posso amanhã não estar, tô aqui só para servir, isso continua. Mas hoje eu consigo enxergar de uma forma diferente, de um âmbito mais espiritual o lance, sabe? Cara, Deus colocou uma nação, cara. Né? E hoje, para a glória de Deus, estava agora pela manhã, a gente nasceu mais 2 igrejas nossas, novas, nascendo. Aleluia. E as coisas acontecendo assim, e a nossa voz indo, né, cara? Hoje, por exemplo, tá aqui com vocês, né? A gente não faz ideia de quantas pessoas vão nos assistir, vão ouvir tudo isso. Quantas pessoas poderão, de repente, ser edificadas. A gente não tem noção, cara. A gente não tem ideia. A gente vai para um online, a gente não tem ideia de quem pode ouvir a nossa voz. A gente pode estar falando com alguém agora que vai abrir uma próxima igreja. Sim, vai plantar uma próxima... Não, a gente costuma dizer que o online, esses 10% da comunidade, no online não tem fronteiras. Não tem fronteiras, cara. Não tem fronteiras. Porque... Então, mas eu acho que o grande lance, cara, é a gente sempre entender no reino do Espírito. O que Deus está querendo mostrar, cara? O que Deus está querendo fazer? E a gente ter mesmo essa visão de forma espiritual, né? Às vezes o cara olha e fala assim, pô, mas eu tô aqui numa cidadezinha pequenininha, né? Eu tô aqui num lugar... Cara, mas o que Deus está querendo ensinar em você e através de você, nesse lugar que você tá? Ah, mas a minha igrejinha é tão pequenininha, só tem 50 pessoas, 20 pessoas. Cara, o que Deus está querendo te mostrar? O que Deus está querendo te ensinar nesse tempo? Talvez Deus está forjando o teu caráter, talvez Deus está preparando você. Né? Eu sempre falo, né, tem aquela frase que a gente usa, né? Deus não... Como é que é? Deus não está demorando, Ele está caprichando, né? Sim. Mas um dia eu ouvi uma real, cara. Eu falei assim, não tem nada disso. Deus não está caprichando, Deus está te preparando. Então, Deus não está demorando, Deus está te preparando.
Então, ele caprichando, ele não tá porque já tá pronto. Mas ele tá esperando você agora estar pronto para você assumir. Então, de novo, Olha aí. o carisma para mim... Forte. O carisma para mim é esse lugar. O carisma para mim é esse lugar, cara. O carisma é o lugar onde você tá pronto. Mas é verdade, cara. O GC passa é o mais lugar para tempo você com tá a pronto. gente, trabalhando na gente, do que naquilo que ele nos prometeu. Exato. Muito bom. É isso, cara. É Aquilo isso. já tá pronto. É isso. Então, cara, eu acho que se todo mundo enxergar isso, né? Quando eu tava lá na minha cidade, lá em Mogi das Cruzes, né, cara, uma cidade relativamente de interior, uma igreja relativamente pequena comparado com o que a gente vive hoje. Cara, o que Deus estava querendo formar em mim? Né? O que Deus estava querendo me preparar? Então, nós precisamos estar preparados, cara. A gente precisa estar preparado. Muito bom, pastor. O que o Jay de hoje diria pro Jay há anos atrás? Vai pra você cima, faria cara. diferente? Vai pra cima. Cara, eu acho que é isso, cara, de verdade. Essa é a nossa frase, é o nosso lema, é a nossa verdade, entendeu? Cara, você tem uma visão, vai. Você tem um chamado, vai. Você tem um sonho, vai, cara. Vai, cara, só vai. Né? Deus tá te direcionando, vai, cara. Deus tá abrindo portas, vai. Vai, cara, vai. Eu acho que somos nós que limitamos a nossa conquista. Eu sempre falo isso, cara. Quando o profeta chega para aquela viúva, ele fala, cara, pega vasilhas e muitas vasilhas. Mas ela podia ter pego 2, 3 e falar, não, já tá bom, já é o suficiente. Sim. Mas não, cara, ela vai atrás e pegando vasilha pra caramba. Por quê? Porque quanto mais vasilha ela teve, mais azeite foi derramado. Então, a única pessoa que colocou limite no azeite foi ela mesma. A única pessoa que limitou o processo de continuar foi ela, através da quantidade de vasilhas que ela conseguiu. Então, eu acredito muito nisso, cara. A única pessoa que pode limitar a sua vida, o seu romper, o seu desatar, é você mesmo. Quanto mais vasilhas você tem, mais azeite vai ser derramado. Deus é ilimitado, cara. O azeite é ilimitado. Deus sempre vai ter mais. Sempre vai existir mais. Então, você tem uma igreja com 100, Deus pode fazer 200. Tem uma igreja com 500, Deus pode fazer 1.000. Você tem uma empresa que está faturando, sei lá, $100 mil, Deus pode faturar 1 milhão. Você tem, cara, tudo na nossa vida. Né? Nossa própria capacidade cognitiva, nossa própria sabedoria, nossa própria inteligência. Cara, tudo você pode viver mais. Então, acho que os únicos que limitam somos nós mesmos, cara. Muito bom, pastor. Muito bom. E para a visão de futuro, o que o senhor espera aí para os próximos anos? O que Deus tem falado no seu coração, pastor Jay? Cara, eu não tenho isso, acredita? Eu, durante muito tempo, cara, até dentro de uma cultura, né, que eu carreguei e vi e tal, eu sempre fiz muito planejamento. Eu sempre fui um cara muito planejado mesmo, traçando metas de longo prazo, curto prazo, tal. Então, eu entrava um ano já sabendo, cara, vou fazer isso. Mas há 2 anos atrás, cara, Deus literalmente falou muito forte comigo. Cara, eu não quero que você planeje mais nada. Eu quero que você literalmente saia... É lógico, talvez alguém não concorde comigo e tá tudo certo. Mas pra mim, isso me fez muito bem. Porque eu percebi que essa minha forma de planejar muito, trazia muito controle pra mim mesmo. Então, eu era o que controlava o meu destino. Entendi. Deu muitos resultados? Deu. Só que chegou um momento que eu entendi, cara, eu preciso ir pro outro radical. E talvez uma hora eu consiga achar o equilíbrio disso. Ainda não consegui. Então, eu prefiro ainda me manter no outro radical de, cara, eu não vou fazer mais plano para nada. Eu vou fluir, à medida que o rio for, eu vou caminhando. Deus te desafiou total. Total, da cara. Onde da Deus sua quiser área de levar. controle, de conforto ali. É isso. Então, eu acho que tem caras que tem que fazer o contrário. Eu acho. Que às vezes tem cara que não planeja nada, não tem projeto nenhum, e Deus está falando para ele, cara, planeja. Né? E não tem nenhum problema com planejamento. Tanto que é bíblico, né? Sim. O homem faz planos, mas a última palavra vem de Deus. Então, o planejamento é bíblico. Mas para mim, nesses últimos 2 anos, Deus tem me falado o contrário. Cara, eu não quero que você faça plano nenhum. Eu só quero que você vá dando passos. À medida que você vai entendendo, à medida que você vai percebendo, vai caminhando. Né? Tipo Abraão mesmo. Cara, vai e eu vou te mostrando à medida que você vai dando passos. Então, eu não tenho, cara, hoje, para falar a verdade, assim, o que você pensa do futuro? Cara, eu penso que eu quero viver o que Deus tem para mim. Então, lógico, se fosse quais são as suas escolhas? Cara, hoje, a minha escolha
eu quero estar em Tampa pelo menos 10 anos. Essa é a minha escolha. Cara, eu quero estar ali pelo menos 10 anos. Falando de nível ministerial, né? Sim. A minha escolha, cara, é dar o meu melhor para os meus filhos, é dar o melhor para minha esposa, para minha família. Acho que isso é muito natural. Mas a nível ministerial, tá pelo menos 10 anos lá. Isso pode acontecer? Pode, mas talvez não. Talvez daqui a 1 ano Deus vai falar, cara, acabou seu tempo, vai embora. E o que é mais engraçado, cara, que eu sempre digo isso, depois que você sai das suas origens mesmo, das suas raízes, cara, você tá completamente aberto. Então hoje, se Deus me mandar para qualquer lugar, cara, depois que eu já saí do ninho, né, que é a minha cidade natal, minha família, depois que você já saiu dali, cara, eu já tô completamente aberto. Onde Deus quiser me mandar, o que eu quero é estar no centro da vontade de Deus. Então, se o centro da vontade de Deus é aqui, vai ser aqui. Se for na Europa, é na Europa. Se for no Brasil novamente, cara, eu volto pro Brasil sem problema nenhum, cara. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Pastor, muito bom. Últimas considerações, pastor Marcelo? Cara, manda um recado aí. Para mim é sempre um presente receber o Jay aqui, meu amigo. Ontem liberou uma palavra poderosa. Incrível. Já vai estar disponível essa semana já. Acho que dois dias a gente já libera. E é isso, irmão. O que ele está falando é o que a gente vive mesmo. A gente tem que cair de cabeça, vestir a camisa e, como diz o nosso pastor, para cima. É isso aí, cara. Para cima. É isso aí. Muito bom. Pastor Jay, últimas considerações. Amém. Cara, na verdade eu não sei, né? Nem sei se esse podcast vai viralizar, né? Porque às vezes quem vai querer saber da sua vida, né? Mas independente da minha vida ou da minha história, né? Se faz sentido ou não para você, eu acredito que tudo tem um propósito, né? Posso olhar para essa câmera aqui, para onde olhar? Essa daqui é a sua exclusiva. Eu acredito que tudo tem um propósito, né? Deus ele permitiu esse momento, Deus permitiu você chegar até aqui, Deus permitiu você assistir até esse momento para mostrar para você, né? E para dizer para você que você pode, né? Você pode. Deus ele tem um plano para sua vida, Deus tem um projeto para você. O que Deus espera de você é para que você esteja preparado, para que você se prepare. Então, ao longo de toda essa jornada, de tudo aquilo que a gente falou aqui, a minha única parte em tudo isso foi sempre estar disponível e preparado. Sempre estar disponível e dizendo, Senhor, eu estou aqui. A hora que o Senhor quiser me mandar, é para ir para abrir igreja, vou abrir igreja. É para ser agora um regional, vou ser um regional. É para mudar, de repente, de uma outra nação, eu vou mudar para outra nação. Mas esteja sempre disponível. Talvez você olhe e fale assim, pô, mas eu não me sinto preparado. E não é sobre uma sensação, porque eu também nunca me senti e continuo não me sentindo. Mas é sobre estar. É estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então, quando esse podcast terminar, teu cara se vai transbordar. Muito bom, gente. Muito bom. Eu queria agradecer vocês. Para mim é sempre uma honra receber vocês aqui, pessoas que nos estimulam, nos incentivam muito. O pastor Marcelo tem uma frase que eu carrego ela comigo: a unção que você honra, você desfruta. Eu honro muito a vida de vocês. Obrigado, pastores, por ter esse tempo, estar aqui com a gente. A gente só está começando, estamos caminhando, mas tem tudo para voar. E eu creio que muitas pessoas vão passar por aqui. E você que está aí, que ficou até agora, que recebeu essa mensagem, que foi impactado, pega esse link e manda para todo mundo, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Hoje nós falamos com o pastor Marcelo, que está sempre aqui comigo, e o pastor Jason Cunha, nosso regional lá da Lagoinha de Tampa. Muito obrigado, pastores. Fechou. Obrigado você. Love you. Pra cima. Valeu. Bora.